Olá, que bom que você veio. Eu sou Elisa Maria e esse é o canal Eva Messages. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, muito bem-vinde à nossa nova sequência de oráculos aqui no canal Eva Messages. Que tipo de bruxa é você? Ou que tipo de bruxo é você? Ou mais especificamente, a gente vai falar disso hoje, que tipo de bruxa você deve ser neste momento em que você vai ver o nosso vídeo, para que você possa chegar lá onde você quer chegar, cumprir com seus objetivos e vivenciar aí a sua vida, o seu momento, da forma que mais bem faz a sua alma, a sua conexão com o que mais autêntico você tem aí dentro, tá bom? Essa é uma sequência de vídeos que eu já tive aqui no canal, lá no iniciozinho. Que tipo de bruxa é você? Eu usava vários oráculos para isso. E eu recebi um novo chamado para voltar a fazer esse tipo de vídeos, uma sequência aqui, que vai acontecer nas sextas-feiras, de 15 em 15 dias. Oh, perdão, nos sábados. O oráculo das bruxas era na sexta, agora ele acontece aos sábados. E aí, até então, todo sábado a gente recebe uma mensagem das anciãs bruxas, né, as corujinhas brancas que são da minha tradição, com base nesse lindo oráculo aqui, o oráculo das bruxas. A gente vai continuar tendo esses oráculos, tá? Nos sábados, de 15 em 15 dias. E aí agora a gente vai alternar, porque as anciãs bruxas chamaram companhia. A partir do momento em que eu conheci esse lindo oráculo aqui, o Compêndium das Bruxas, dessa artista incrível, Natasha Ilink. Sinto muito, eu não sei falar esse idioma, é um idioma do leste europeu, ou da Rússia, eu estou em dúvida aqui a nacionalidade da moça. Mas ela criou esse oráculo maravilhoso que traz vozes de bruxas e bruxos, bruxas aqui só, de várias tradições, de vários caminhos, para formar um verdadeiro concílio aqui, para ajudar a gente a definir a melhor forma de agir, de ser e estar no mundo a cada momento, tá bom? Então, a partir de agora, sábados de 15 em 15 dias, a gente vai ter aqui o nosso oráculo Que Tipo de Bruxa é Você? Ou que tipo de bruxa você deve ser nesse momento da sua vida, tá bom? Mas antes disso, já falamos demais de bruxa aqui, né? E como esse vai ser o número um, é aquele vídeo que eu vou colocar sempre na descrição dos próximos, que tipo de bruxa é você, como uma forma de esclarecimento, né, de por que que eu tô aqui, por que que nós estamos fazendo o oráculo do jeito que estamos. Eu vou antes de passar para nosso review, a gente vai passar hoje carta a carta. Eu vou convidar vocês então para assistirem esse vídeo no momento mais silencioso e tranquilo que for possível para vocês, porque o convite é mesmo que ele seja um passeio, um encontro, um primeiro encontro com todas essas bruxas que estão aqui e que vão nos próximos dias, nos próximos sábados, ajudar a orientar a gente junto e a convite das anciãs bruxas aqui do canal. Vai ser um passeio mesmo, um encontro. Eu vou falar um pouquinho sobre cada uma, né? Me permitir a inspiração aqui ao longo dessa passagem carta a carta. Esse oráculo é incrível porque ele se divide em duas partes. Depois vocês vão ver com cuidado. Ele tem não só as bruxas, né? Que a autora chama de vozes, mas também todo um alfabeto. As cartas que são símbolos, sabe, da vida, né, da tradição, das tradições das bruxas e que acabam compondo uma linguagem através da qual elas vão se comunicar com a gente. Então, essas são as cartas que a autora chama de sussurros. Então, ele está dividido em vozes e sussurros. A gente vai passar carta a carta e depois, no final, acredito que vai dar tempo, vamos ver como é que vai ficar aqui a extensão do vídeo, mas eu gostaria de tirar já 3 cartinhas, permitir que vocês se conectem aí a um desses 3 números, número 1, número 2 ou número 3, para você receber já uma primeira conexão. Qual seria a bruxa aí que abre a sua conexão, a nossa conexão coletiva com esse verdadeiro concílio aqui, essa verdadeira assembleia de bruxas que a Natasha canalizou, criou através da arte dela. Bom, mas vamos aqui aos poucos, porque antes de mais nada eu falei demais de bruxa, né? Bruxo. E o que significa isso?
Vamos definir aqui com clareza, acho bom, vou aproveitar esse momento do canal para definir com clareza o que que a gente está chamando de bruxo aqui, tá? Bruxo, bruxa, xamã, médium de terreiro, vocês vão entender por que que eu vivo colocando esse povo todo no mesmo bololô, né? O bololô em que eu me identifico, com que eu me identifico e que eu entendo que é a maioria das pessoas que chegam aqui para esse canal, bruxos, bruxas, xamãs ou então médiuns de terreiro. Das macumbas brasileiras, né? Umbandas, candomblés e tudo mais. Mas, quimbandas. E aí, porque como é que eu vou partir, né, para explicar a vocês? Com aquela indicação já clássica aqui do canal. Quem acompanha o canal sabe que eu indico esse como um dos principais livros para você conhecer o histórico, né? Como é que a gente chega à ideia do que hoje se chama bruxo ou bruxa de forma séria, né? Carlo Ginzburg é um pesquisador de historiografia, de antropologia, bastante recomendado. Esse livro dele, História Noturna, traça ali o que foi chamado de bruxo ou bruxa, né? Um passeio pelo que foi chamado de bruxo, bruxa, feiticeiro, feiticeira, lá na Europa, ao longo daquele período da Inquisição, e acaba trazendo para nós uma ideia muito clara de que o que foi chamado de bruxo ou bruxa, né, naquela época, não foi só um resultado ali de pessoas que eram torturadas e aí davam um testemunho, no fim das contas, com base naquilo que os inquisidores e juízes, né, instruíam ou induziam essas pessoas a confessar, né? A ideia de um satanás, de um diabo, de Sabás, a lua e tudo mais. O Carlo Ginzburg, com o seu estudo, ele sugere para nós que essa bruxaria, na verdade, ela também revela, né, essas pessoas que foram, algumas das pessoas que foram perseguidas nesse período, revelam nas entrelinhas dos seus textos de confissão, né, a existência de um culto estático, ó, a viagem estática dos vivos rumo ao mundo dos mortos. Esse é o núcleo folclórico do estereótipo do sabá, ou seja, da bruxaria. Então é perceptível, eu indico muito a leitura desse livro para vocês, porque aqui a gente percebe, né, qual que é uma das principais teses do autor. A tese de que existe, para além de limites de cultura, em vários lugares, né? E aí eu vou estender aqui com base nos meus estudos, não só em vários lugares da Europa, como identifica Ginzburg, mas em vários lugares ao redor do mundo inteiro, pipocam formas de ser que são formas do meio do caminho. Pessoas que de alguma forma têm acesso àquele culto estático, a um êxtase, que conecta essas pessoas a um plano invisível, a planos sutis, ao plano dos mortos, enfim, como vocês preferirem chamar. E essas pessoas foram chamadas de bruxos e bruxas ao redor do mundo, em tempos diferentes, sempre vistas como pessoas à parte, diferentonas ali do grupo social, da tribo, da vila, da comunidade de que faziam parte. Resumindo, o que eu chamo aqui no canal de bruxo, bruxa, xamã? Essa pessoa que, vamos lá, vou dividir aqui em 3 caminhos. Três caminhos. Pessoas que, ao longo do tempo, foram identificadas em lugares diferentes do globo como pessoas que têm uma conexão com o plano do invisível, com o plano do que é incompreendido pelos outros, o plano dos mortos, o plano dos espíritos, plano sutil, como vocês preferirem chamar. Por vezes, essas pessoas eram, por exemplo, estudiosos de literatura, né? Dependendo da região ao redor do mundo, por exemplo, vilas de analfabetos, né, de pessoas que nunca tiveram contato com a escrita, poderia ser considerado bruxo ou bruxa uma pessoa que sabia ler. Imagina, ela olha para um papelzinho manchado de tinta e do nada ela sabe um tantão de coisas. Isso, para muitos, em várias eras e lugares ao redor do globo, foi considerado uma forma de bruxaria. Outro tipo de pessoa, né, com contato com o sutil, que foi considerado e pode ser considerado bruxo ou bruxa aí ao longo da história, né, no mundo, são pessoas que têm de fato um contato com o plano dos mortos, com o plano do invisível, das divindades, né, dos deuses, uma conexão arquetípica com consciências para além do mundo material.
Isso é o que a maioria das pessoas acha que é sempre o bruxo e a bruxa, né? O xamã. Mas nem todo mundo, tá? Pelo menos nem todo mundo que foi considerado ao longo da história bruxo, bruxa, xamã, feiticeiro, era de fato alguém que tinha esse contato com o mundo dos mortos. Como eu acabei de exemplificar, poderia ser uma pessoa que apenas lia, né, e que chegava num contexto em que parecia muito estranho, estranha, diferente dos demais, e por isso era excluído, considerado um bode expiatório e muitas vezes condenado enfim, né, prisão, morte, ostracismo e tudo mais. Outro tipo de pessoa, que ao longo da história foi considerado bruxo, bruxa, feiticeiro, era alguém que não tinha nada disso, mas que tinha a firmeza de conseguir manter uma postura de diferente dos demais, sustentar uma postura de ser muito diferente de um grupo, de uma sociedade, de uma vila, né, de uma tribo e tudo mais. E aí o imaginário popular acabava considerando essa pessoa uma bruxa, um bruxo, alguém que tinha um conhecimento estranho e que devia por isso ser excluído, condenado ou no mínimo visto com atenção, né, se relacionar com essa pessoa com atenção. Apenas, muitas vezes, porque essa pessoa sustentava uma postura diferente do resto. Né? Então, aqui no Brasil mesmo, né, muitas mulheres que foram consideradas bruxas ao longo da nossa história eram simplesmente mulheres que, sei lá, sustentavam um lugar de solteirice, quando o normal, o esperado para a mulher era casar, né, o divórcio, a mulher divorciada por muito tempo foi considerada uma espécie de bruxa, né, perigosa, que poderia ser feiticeira, consultar cartas, fazer amarrações, só por ser uma mulher que não estava ali dentro do script, né, ser uma mulher que nasce, cresce, se casa jovem, tem filhos e tudo mais. Para vocês verem, então, que bruxo, bruxa foi considerado ao longo da história várias coisas, né? Por várias pessoas e momentos distintos. Mesmo essas pessoas que sustentam um lugar de diferente da sociedade, né? Eu dei o exemplo aqui da mulher divorciada, dentro de um período em que o normal, né, o esperado, a mulher para ser não estranha, não bruxa, não digna de suspeita, né? Ela tinha que ser casada. Mas às vezes essa pessoa que é capaz de sustentar uma postura muito diferente do todo, ela não é tão boazinha, né? Às vezes ela sustenta um lugar de, sei lá, psicopatia, um lugar que não se importa com as emoções dos outros, com o que é bom para o outro, para a comunidade. E aí é que eu entro na área dos charlatãs, né? A coisa da bruxaria estética e não de fato, né? Que hoje em dia abunda muito, infelizmente, né? Mas eu também não sou pessimista, eu acho que charlatanismo existe em todo lugar, em toda área. Mas o charlatanismo aqui, ele também, né? Tem gente aí que é chamado de bruxa ou bruxa porque tem uma performance estética, né? Quase que interpreta um papel, né, dentro dessa bruxaria, da ideia do que se considera bruxaria. Então, aí entram os bruxos e bruxas de redes sociais, né? Quem sou eu para dizer que essa pessoa também, além de ser, né, um bruxo ou bruxa estético, né, aesthetic, como está na moda por aí, pode também ser uma pessoa que tem de fato uma conexão com o plano sutil, né, com o plano dos mortos, das divindades, das consciências arquetípicas, ou enfim, como preferirem chamar. Aqui não é um vídeo de julgamento, tá bom? É um vídeo para esclarecer vocês e principalmente, né, nesse momento agora inicial, o que eu queria era ampliar o leque, tá bom? Muitas vezes a gente acha que bruxo, bruxa, xamã é uma coisa só, né? E perceba, e eu gosto muito desse livro do Ginsburg, exatamente porque ele mostra para nós esse leque, começa a mostrar lá na Europa, né, que é o lugar de estudo dele, esse leque do que pode ser considerado bruxo, bruxa, xamã através dos tempos e o que é de fato, né? Então, aqui no canal, quando eu falo de bruxo, de bruxa, de xamã, eu tô falando de tudo isso e busco deixar bem claro de que tipo de bruxo ou bruxa eu tô falando naquele momento. Se é um bruxo ou bruxa que usa das suas faculdades mentais para fazer uma alquimia interior, mudar a sua forma de pensar e assim se motivar, por exemplo, para chegar no caminho que quer chegar, para sair da procrastinação. Isso é um tipo de bruxaria, de magia, né? Usando o plano mental. Mas tem também aquele tipo mais conhecido, né? A oferenda, o pé no chão, o ritual, o uso, né, de elementos da natureza para compor ali um caldeirão de ritualística,
né? Que ajude a gente também de forma simpática, né? Uma folha, uma água que representa o emocional, uma flor que tem suas propriedades mágicas, esse uso na natureza também, para viabilizar, abrir espaços para viabilizar os nossos sonhos, né? Os nossos propósitos. Isso também é bruxaria. Então, meu objetivo não era só clarear com essa introdução, era também deixar mais complexo, tá? Deixar mais complexa a visão aí de vocês. Muitas vezes a gente acha que sabe, né? O que é bruxo, o que é bruxa, o que é xamã, mas na verdade a gente está só reduzindo o conceito àquela partezinha que a gente entende. E o que esse livro fez por mim, o que toda a minha pesquisa a respeito da bruxaria, da feitiçaria me ensina, e da mediunidade, né? Me ensinam, é que nós somos exploradores, né? Pequenininhos, pequenininhos exploradores de um conceito e de planos de compreensão da realidade e da relação do ser humano com a natureza e com tudo que o cerca, muito complexo, muito grande, né? E quanto mais humilde, curioso, observadora a gente for nessa área, uma área ainda tão desconhecida e exatamente por isso tão às vezes sujeita a enganos, charlatanismos, né, enganos conscientes ou inconscientes, né, intencionais ou não. Então é necessário ter humildade para investigar essa área da vida, a área mística, esotérica, espiritual, né, bruxesca, essa conexão com planos invisíveis. Bom, então, a partir de tudo isso é que a gente vai agora começar a conhecer o nosso Compêndio das Bruxas, nosso oráculo novo de sábados de 15 em 15 dias, quando a gente vai se perguntar que tipo de bruxa a gente é, ou então que tipo de bruxa a gente precisa ser no momento. Por que eu tô deixando a pergunta assim, né, ampla? Por compreender que às vezes vocês provavelmente vão reconhecer aqui nas cartas, e hoje já vai ser um primeiro momento para isso, né? Vamos passar aqui carta a carta. Vocês vão reconhecer muitas vezes em cada uma das personagens aspectos de vocês mesmos, de vocês mesmas, que estão aí sempre, né? Desde sempre. Ao longo da vida de vocês, perpassam a história de vocês. E às vezes não. Às vezes vocês vão encontrar aqui, ao escolher uma das 3 mensagens, né? Vai ser uma escolha a sua mensagem, como todos os outros oráculos do canal. Você vai perceber que aquela ali não é exatamente a bruxa que você sempre foi, né? Às vezes nem tem tantas características assim semelhantes ao que você costuma ser, mas é um chamado para naquele momento você adotar aquela postura. Tá bom? Porque a gente é múltiplo, né? O bom da vida é exatamente o fato de que a gente pode se transformar, talvez essa seja a maior magia humana, a capacidade de avaliar a si mesmo, dentro dos contextos e relações, e ir se transformando, né? Se adaptando se quiser, ou permanecendo na sua visão se quiser, através das suas atitudes, pensamentos, emoções e inspirações bem direcionadas pela vontade, né? Então, vamos lá então? Vou beber uma aguinha. Vocês também agora é hora de inspirar, expirar. Eu falei para danar. Agora a gente vai conhecer nosso conselho de bruxas através dos olhos de Natasha Ilink, a criadora. Um oráculo muito bonito, né? A estrutura, o material é muito bom, tá? É sempre bom falar, pessoal. Eu e meus disclaimers, né? Claro que é muito bom ter oráculo, né? Inclusive esse aqui é uma marca, nossa, fetiche das cartomantes, das tarólogas e tarólogos de plantão, né? Lois Carabeu está para tarôs, assim como, sei lá, as grandes marcas francesas e italianas estão para a moda. A Lois Carabeu é realmente incrível, né? A etiqueta mesmo, né? De tarôs, oráculos, maravilhosa, maravilhosa. Os oráculos de lá são muito bons, a estrutura, né? A qualidade do papel é muito boa. Tudo isso eu preciso dizer, preciso dar os parabéns. Muito bem feito. Mas também gosto de lembrar sempre, né? Olha, isso aqui, pessoal, é investimento no meu trabalho, né? Para quem não sabe aí, mas adivinha, imagina, eu sou cartomante, eu atendo com leituras particulares. Se você um dia quiser marcar uma sessão, é só ir lá no meu site evamessages.com.
Então, isso aqui é um investimento para o meu trabalho, tá? Eu gosto de ler em imagens, para quem não viu aí o vídeo novo sobre mim. Eu expliquei um pouquinho, né, pelo menos de onde vem essa minha conexão. Realmente eu fui uma criança que li histórias através de imagens e a partir daí fui descobrindo essa linguagem para me conectar com o plano sutil, com os planos sutis e as consciências para lá do véu. Mas isso é um investimento meu, tá bom? Aqui o meu objetivo não é incentivar consumismo em ninguém. Ao mesmo tempo, eu sou uma pessoa que testemunhou muitas vezes a atuação muito precisa de cartomante velha, sabe? Aquelas cartomantes assim, tradicionais mesmo, que com um baralho desses Copag de jogos conseguiam ajudar a esclarecer a vida das pessoas, trazer conselhos, insights maravilhosos. E ó, um baralhinho desse a vida inteira, tá? Numa época em que o mercado editorial no Brasil era bem chinfrim, e mesmo hoje em dia ainda tem muitas que trabalham assim e são ótimas, tá? Resumindo, muito oráculo não faz bom cartomante, boa cartomante, é outra coisa. E aqui o que a gente tem é um acréscimo, tá bom? Mas especialmente esse aqui me deixa muito feliz. O livrinho é maravilhoso, um material muito bom. Como sempre, né, a Lois Carabel, ela disponibiliza os seus oráculos em vários, os textinhos em vários idiomas, pelo menos 4, inglês, italiano, espanhol e português. Olha que lindo, adoro. A minha Sibila também é de lá. E aí aqui a gente tem as breves descrições das cartas. Muito bom. Vamos conhecer essas bruxas logo? Ó, aqui a gente tem, como eu disse lá no início, né? A gente vai ter um baralho dividido em 2 partes. A primeira parte, as primeiras 30 cartas, representam as bruxas desse coven. Nós vamos passar por elas uma a uma, né? Aqui a gente tem um símbolo muito especial, tô deixando uma informação para o final, mas eu sou bocuda, então já vou falar. Esse é um baralho que tem um monte de bruxas, né? Um monte de figuras de vários panteões, de vários lugares que poderiam ser consideradas bruxas pelos seus dons, pelas habilidades que demonstravam, né? Em cada uma em seu lugar e que demonstram até hoje, afinal elas existem. Cada uma delas tem sua família de bruxas aí encarnadas, né? Bruxos e bruxas, xamãs, que somos nós. E atrás aqui a gente tem... Só que há uma, que é a última, a única, que não é uma bruxa e é uma deusa, é nossa amada Hecate, né? Símbolo, ela é o próprio símbolo da encruzilhada, do estar no meio dos caminhos, no meio do caminho entre os vivos e os mortos, entre o que é visível para todo mundo e o que é invisível, né? Que só é visível para quem tem a sensibilidade de se conectar com planos astrais. Nunca é demais dizer que tem gente que tem maior facilidade, tem gente que tem menor, tem gente que não tem essa habilidade e tem gente que tem, né? Acho que a esse ponto vocês já me conhecem, vocês sabem que eu não sou o tipo de bruxa que fala, não, todo mundo é bruxo, todo mundo tem habilidade para se conectar com o plano astral. Não, né? Assim como eu não tenho um monte de habilidades que muita gente tem aí, essa aí também não é uma habilidade que todo mundo tem. Entrei nisso porque, não sei, acho que por causa da energia dessa deusa Hecate, né? Então essa aqui é a única carta que representa uma deusa mesmo. A deusa das bruxas, Hecate dos 3 caminhos, a deusa das encruzilhadas. Então, em honra a ela também, é que se inicia o nosso oráculo Que Tipo de Bruxa é Você? Vou deixar ela aqui. E aí a gente vai passar por uma, tá bom? Vamos ver aí, vou contar um pouquinho a história de cada uma, ver o que elas me inspiram a dizer. Vai ser breve. E aí, o mais importante é que você esteja em contato com seu coração, com a sua intuição, com a sua alma. Então se purifica, faz um chazinho de artemísia, quem sabe? De jasmim, de rosas, não tóxicas. E foca aqui no momento presente, tá? Para você se conectar com as imagens, com a minha mensagem e daí extrair a sua conexão. Ou não, com cada uma das bruxas que virá. Mas o mais legal é que a Natassa, né, a criadora do oráculo, como eu disse no início, ela divide o oráculo em 2 metades. Uma são é o que ela chama de as vozes. Cada uma das bruxas aqui é uma voz. E aqui é a metade, que são os sussurros. E isso aqui me surpreendeu muito, tá? Por quê? Porque aqui o que a gente encontra é basicamente um grupo de símbolos da vida da bruxa,
né, que compõem a vida da bruxa. A gente vai passar por elas também. O animal familiar, o sprout, né, que é esse cogumelo que vai nascer aqui, ó, da morte, a poda, a necessidade de poda das plantas, a iluminação, Nossa Senhora da Luz, que inclusive, né, no sincretismo é Luki, a Lília Lucífera, né, a deusa Hecate, a deusa luminosa, a deusa da luz. Pelo menos aqui na minha tradição de bruxaria, tá? Que tem, vocês devem ter percebido, né? Tem um vínculo forte com o catolicismo. Temos vários, então vou passar depois por eles, símbolos que compõem a vida da bruxa. Né? E esses símbolos, pessoal, eles vão compor uma linguagem. Imagina que aqui a gente tem, acho que 30 cartas. Imaginem que a gente tem aqui um alfabeto de 30 letras, tá? Porque isso foi o que eu achei incrível, uma sacada genial da Natassa. Porque para quem conhece, para quem estuda aí ocultismo, esoterismo, né, o misticismo de forma geral, e já chegou, né, às grandes religiões abraâmicas, especialmente a Cabalá judaica e ao alfabeto hebraico, mas também quem estuda o Oriente, né, e o sânscrito, que é uma língua sagrada hindu, já percebeu ao estudar essas duas linguagens, né, esses dois alfabetos, essas duas línguas, tanto o hebraico quanto o sânscrito, que eles são idiomas sagrados. Por que eles são sagrados? Idiomas que não perderam a sacralidade de que nasce todo idioma. Eu vou explicar. No alfabeto hebraico, assim como no alfabeto em sânscrito, cada letra não significa só um som, ela é também um mistério, uma ideia, um símbolo. Então, de cara me vem a lembrança da letra A do alfabeto hebraico, Aleph, né? Que o Aleph não só representa o símbolo que representa a letra A para eles, mas Aleph é também o sopro de Deus. É a ideia da origem divina, é aquela ideia de no princípio era o verbo. Entende? Então essa letra, ela se escreve, ela existe em 3 níveis. O nível da escrita, o símbolo, né? O símbolo lá que representa a letra Aleph, o som, né? O A daquele idioma, e por último, o significado sagrado, um princípio místico que norteia ali aquela cultura. Isso, para a maior parte dos idiomas do planeta, se perdeu. Mas não no sânscrito, não no hebraico. E o que isso tudo tem a ver com bruxaria, vocês me perguntam? O que eu percebi aqui, né, inspirada pelas anciãs da minha tradição e também pelo estudo que fiz da história da Natassa, o que eu percebi é que ela compôs aqui um alfabeto para nós, tá? Um alfabeto para bruxos, bruxas e xamãs, não vou mostrar agora não, vou mostrar depois, em que cada carta aqui pode representar uma espécie de letra da linguagem que a gente vai usar para se comunicar com essas bruxas aqui, tá bom? Então, ao longo dos próximos dias, vocês vão ver que quando eu tirar uma bruxa aqui para se comunicar com a gente, para falar que tipo de bruxa a gente é ou que tipo de bruxa a gente deve ser, eu vou esclarecer a mensagem dela, entender a mensagem dela, através desse alfabeto aqui de 30 letras, 30 símbolos que fazem parte da vida, da experiência da bruxa no mundo, tá? Mas vamos aos poucos, já fiz a introdução do oráculo e agora a gente vai, de fato, conhecer cada uma dessas bruxas. Não, antes disso, deixa eu mostrar para vocês uma coisa muito legal aqui do início do livrinho, que é, deixa eu ver, na parte em português. A introdução do oráculo eu acho que vale a pena mostrar para vocês o que ela mesma, a autora, conta, tá bom? Como é um textinho breve, aproveitem aí, ouçam minha voz, é um momento para relaxar, se conectar com a sua alma e estar bem pronto, bem preparada, bem preparado para ouvir cada uma das cartas, ok? Olha o que a própria autora diz, ó. Este baralho, ele está pensado para ser usado como instrumento de reflexão e não de adivinhação. Mas nada deve impedi-lo de usar da forma que ache mais adequada. Eu propor-lhe-ei o meu método pessoal de leitura, mas se achar que não funciona para você, eu recomendo que ignore e, em alternativa, siga sua intuição e necessidades. A intimidade e a correspondência entre o baralho e o consultante
vão além de qualquer indicação escrita. Todo bom oraculista sabe disso. Ela diz que o baralho inclui 60 cartas, são 30 vozes, as bruxas, e 30 sussurros, que são seus símbolos auxiliares, essa linguagem que a autora canalizou. Além da descrição dos significados, as vozes contêm uma pequena biografia da bruxa, isso vocês vão ver a partir das nossas próximas leituras. Ele foi concebido para ser acessível a todos, e agora eu queria dizer para vocês que ela propõe também 2 formas de uso. O conselho confidencial, que é o método mais simples, em que você tira uma carta da bruxa e depois vai tirar uma ou mais cartas dos sussurros para chegar a uma leitura mais completa da mensagem. E essa proposta aqui que eu achei bem legal, confesso que é principalmente por isso que eu quis mostrar o livro, o Concílio da Congregação, porque ela propõe também que a gente pergunte algo para o oráculo e escolha uma congregação, um concílio, né? Um grupo de bruxas, uma ao lado da outra, da esquerda para a direita, para responder para nós aquilo que a gente perguntou. Tá? Aqui ela propõe 3 cartas para responder uma só pergunta, ou seja, 3 bruxas que vão se unir num concílio para nos trazer conselhos para nossa questão. E aí fica o convite, tá? Caso em algum momento, depois de conhecer o baralho, vocês considerem que pode ser interessante aqui para o nosso canal, a gente tem um concílio da congregação, deixem aí nos comentários as perguntas que vocês fariam, tá bom? Para o concílio das bruxas, e aí eu já me inspiro nessas perguntas, quem sabe, para fazer esse tipo de tiragem. Primeiro, nós vamos começar com um clássico: que tipo de bruxa é você, tá bom? Mas depois deixe aí nos comentários se vocês gostam da ideia. Bom, vamos começar a nossa viagem, então. Agora é hora de inspirar e expirar profundamente. Colocar-se na posição mais confortável e silenciosa que for possível. Se possível, os pés no chão. Se possível, a mente focada no coração. Nesse momento eu agradeço a oportunidade de compartilhar com vocês esse lindo compêndio das bruxas, honrar aquelas que vieram antes. Agradeço às anciãs, as corujinhas brancas me orientando a chegar a esse oráculo. Agradeço à grande deusa Hecate, a rainha das encruzilhadas, que se apresenta em tantas formas, vem de tantos lugares, Ásia Menor, Itália, Grécia. Apresenta-se no Brasil como a Nossa Senhora da Luz. E vamos lá então. Vamos começar a nossa viagem por essas bruxas. Vou beber um pouquinho mais de água. Aliás, te aconselho a ter aí do seu lado algum líquido, tá bom? Enquanto a gente passeia por essas mulheres sábias. Bom, vamos começar então com aquela que ouve, né? Aquela que escuta, a primeira de todas as bruxas. Aquela que escuta, ela observa na natureza e aprende com ela. Lá nos primórdios, dentro das grutas e cavernas onde nasce a consciência da humanidade, dali desperta uma mulher que é capaz de, observando o seu redor, aprender com ele, concluir, criar arte, compreender os ciclos da natureza, dos animais, da vida e da morte, só por escutar, só por observar. Passamos à nossa querida sacerdotisa, aquela que, cessado o período de observação, é capaz, dentro das cavernas dos primórdios da humanidade, de criar, passar por ritos de passagem, transformar a semente em planta, em fruto, em semente, em planta, em fruto. Aquela que, acompanhada da coruja, ilumina a consciência a partir das observações nascidas da sua mãe e predecessora. Essa é a sacerdotisa, a que é capaz de ensinar a partir daquilo que compreendeu das leis da natureza. E inspirar o rito de passagem dos que virão também.
Saindo do plano das cavernas, do princípio da história da humanidade, das primeiras bruxas, a gente começa a se encaminhar então para aquele período grego, com a bruxa do oráculo. Aquela que, depois de observar o mundo, transformar com ele, agora é capaz de predizer o que acontecerá, com base em toda aquela observação profunda das suas ancestrais, daquelas que vieram antes. A oráculo se conecta com as abelhas. Esse é o seu grande mistério. As abelhas são capazes de um trabalho em comunidade tão bem organizado que só é possível porque elas intuem, percebem o tempo todo a si e a toda a sua colmeia e caminham junto de forma harmônica, instintivamente, atuando em benefício do todo. E é esse fio que harmoniza tudo, conecta tudo e todos, que a oráculo consegue perceber, conectar-se a ele e assim trazer suas previsões. Nasce então aquela bruxa que quer correr o mundo. Essa é aquela que corre com o vento e que não tem medo de ser quem é. Ela não anda para trás, ela corre. Ela tem velocidade junto com o cavalo, ela tem visão junto com a águia. O grande falcão, quem sabe? Esses animais de rapina que voam em direção ao seu destino desejado, sem medo. Olha o olhar feroz da nossa cavalgadora do vento. Ela também tem flechas, porque ela é certeira. Ela olha lá na frente, o objetivo que tem e segue sem medo. Essa é a sua magia. Ela não vai dar para trás. Ela não vai abrir mão do que acredita. Bem diferente dela, mas para trazer um equilíbrio necessário à nossa Irmandade das Bruxas, é aquela que muda de forma. Empática e capaz de transformar-se com a vida como um sapinho. Digerindo a sapo, ela sabe conectar as emoções suas e de outras pessoas e ao mesmo tempo traçar um plano prático aqui na Terra de como se relacionar. Aquela que muda de forma é a bruxa da adaptabilidade, da nossa capacidade de nos adaptarmos a circunstâncias diferentes. A transformação de si em benefício da harmonia com o todo, com as circunstâncias, com o relacionamento. Ela diz que se adapta, ela é empata e ela cura através da transformação, da adaptabilidade. Bem diferente dela é a nossa bruxa erudita, muito erudita. Ela, olha, estuda. Ela busca nos livros, ela busca numa análise em quem fez um estudo fundamentado a respeito de um assunto, tudo o que ela precisa para criativamente, então, partir para sua própria teoria de como as coisas funcionam. A erudita também ensina. Ela é aquela de olhar crítico e um tanto severo, que analisa se tem fundamento ou não, científico quase, aquilo que você diz. Talvez não quase. Ela me pede para retomar a origem da palavra ciência, que nada tem a ver com o que a gente vê hoje muitas vezes. A ideia de estar ciente do mundo. A ideia de obedecer a um método científico, a um método de experimentações fundamentado, a recolha de informações vindas de gente que de fato estudou, que de fato fundamenta o seu pensamento na mente racional, a principal matéria da magia da erudita. Ela usa isso para si e para os outros, é uma professora. Ela bem podia ser encontrada lá naquelas enormes bibliotecas romanas, absorvendo todo o conhecimento da antiguidade que pudesse e transmutando com a força da serpente. Mas há quem busque não só nos livros o seu conhecimento, mas também nas estrelas. Essa é a nossa bruxa astróloga, astrônoma, aquela que busca nas estrelas, nos céus, num cálculo matemático, mas também nas histórias, num cálculo arquetípico,
nos mitos sobre as estrelas, nos mitos e ciclos dos céus, as respostas para como agir a cada momento, para se conhecer e para conhecer o outro mundo, a melhor circunstância, o dia e horário exato para uma magia, você pode contar com a bruxa astróloga, astrônoma. Para ela não há distinção, as duas disciplinas se conectam, porque a busca dela é pela verdade. Uma verdade que está nas histórias, nos mitos e também nos cálculos matemáticos da astronomia. Ela os coloca para dialogar e não para brigar. Por isso, ela é muito sábia. Escreve o seu destino com base nos caminhos ditados, reconhecidos por ela na natureza dos céus. Chegamos aqui às volvas lá do norte. Essa aqui não busca cálculos, ela lê a névoa. Ela lê aquela camada fria, sabe? Que sobe do gelo que começou lá no início do inverno no norte. A volva escandinava com seu corvo e seu fio, ela observa, começa a trajetória para tornar-se uma anciã através da observação da vida adormecida debaixo do gelo. A vida que pulsa nas raízes, ela é observadora das sombras, do oculto. Ela observa e conhece as maldições de tudo aquilo que não está na superfície, mas nas profundezas das intenções humanas. E é daí que ela retira as suas visões. Ela vê através dos véus. Os véus da nossa intenção e os véus entre os mundos vivos e mortos. É o intermédio. Aqui temos a guardiã. Muito diferente da volva que sai pelo seu caminho, sai buscando a sabedoria entre os planos, caminhando entre o gelo, solitária. No início do inverno, a guardiã, ela está em comunidade. Ela é a líder, aquela que passou por muitas batalhas para defender seu povo, aquela que cura com ervas ensinadas de rainha em rainha. Ela é a estratégica militar, ela é a sabedoria vinda do passado em prol da proteção e manutenção da vida dos seus. Uma rainha, uma enorme guardiã, aquela que está ali ouvindo e dando conselhos para que as melhores relações se estabeleçam. E também aquela que, quando percebe que não dá para estabelecer relação mais entre o seu povo e qualquer outro povo próximo, ela é a dona das estratégias de defesa e de ataque. Agora, talvez você se identifique mais com a bruxa que sai da comunidade, sai da vila e vai caminhar, peregrina, galega. É aquela que vai aprender com a sabedoria dos viajantes. Conhecendo pessoas pelo caminho, através da sua peregrinação, ela descobre culturas, ungüentos, medicinas, formas de pensar diferentes que vão tornando ela muito sábia. Enquanto a guardiã é muito sábia porque se aprofunda no conhecimento da sua própria comunidade, aquela que peregrina é sábia porque compara várias visões de mundo e culturas distintas, aquelas que encontra na sua jornada. Bate um papo aqui, outro ali, troca algo aqui, algo ali, e assim compõe sua sabedoria de forma muito variada. Ela é esperta. Ela também é safo. Ela perdeu um olho nos perigos da vida, então ela sabe muito bem como lidar com o imprevisto, com o infortúnio e com a solidão, talvez, de ter que cuidar da própria segurança quando na rua. E lá da rua, da velhice sábia, a gente vem aqui para os bosques, para os jardins, para as ruínas bem ornamentadas da França, com a mística.
Essa é a bruxa francesa que conecta-se de forma sutil e etérea com toda a natureza ao redor e maneja ela como quem molda um lindo buquê de flores. Ela doma a natureza, ao mesmo tempo em que é flexível e adapta-se a ela com a sabedoria das serpentes. Ela conhece a poesia e ela toca a sua alma, assim como é capaz também de tocar a alma dos outros com a sua inocente sedução. Não se confunda. Toda essa docilidade e pureza escondem uma vontade interna profunda, calcada em raízes tão fundas quanto a própria natureza. Mas o rosto pode ser bem doce, né? Agradável aos olhos. Isso é também uma enorme magia. A dissimulação, talvez? Bom, mas enquanto ali encontramos dissimulação, na nossa artista, o que a gente encontra é expressão criativa. Mostre-se, diz essa artista lá da Renascença, lá na Florença. Essa é aquela capaz de se expressar através da pintura, da dança, de uma arte qualquer, e que assim encontra espaço na sociedade. Ela abre espaço sem medo para poder se expressar enquanto mulher que sente e que aprende nas artes mais eruditas a expressar com técnicas de pintura, de letras, de música e dança, de etiqueta, a sua melhor face, a face mais bela da sua profunda conexão com a alma. Porém, escondida nos castelos lá da Irlanda, aquela que vê diz que nem sempre a expressão para fora da nossa criatividade é o que importa. Essa aqui cria para dentro, através da conexão sutil com fadas, com planos elementais. Aquela que vê é quem tem o poder da clarividência. A clarividência através das eras, a clarividência de quem, com sabedoria de viver muito, consegue perceber nas profundezas as intenções reais de quem chega. Bom, e muito menos interessado em quem chega, e mais interessado em como nessa pessoa que chega se expressa todo o cosmo. Aqui temos a alquimista. A alquimista olha nas minúcias, tudo ao redor, com essa cara observadora e analítica, quase matemática. Ela quer saber do que se compõe cada intenção, cada ato, cada postura. É dessa forma, buscando compreender o macrocosmo no microcosmo, que a alquimista compreende que ela é capaz de manipular a si, com o melhor sentido do termo, né? Lá da origem grega da palavra, mani, mão, pegar com a mão cada situação, analisá-la a fundo, perceber as reais causas, efeitos, as reações envolvidas, e dessa forma buscar intervir para trazer mais vida, verdade, mais coração, com esse tanto de verde aqui. A alquimia, diz ela, é a magia de reconhecer-se como criador, criadora. E aqui a gente chega à memória. Chegamos à memória com um breve momento de silêncio. A memória é a insistência do passado em permanecer vivo, em não morrer. Por mais cadavérico que esteja, por mais descarnado, desprovido de cores que esteja, a memória, a lembrança, a recordação persistem por um motivo. E cabe a nós reconhecer a cada momento se esse é um motivo criativo ou destrutivo, se nos serve ou não serve. A memória pode nos ajudar a nunca repetir erros,
mas também pode nos prender à repetição cíclica, kármica, de dores e traumas do passado. Se negar a deixar ir o que foi e não é mais, é uma forma de tentar manter vivo, assim, cadavérico, uma experiência. E também diminui a capacidade de juntar energia e vida para o presente, para aqui, no aqui e agora, sermos capazes de criarmos o nosso futuro. Porém, outras vezes a memória é fundamental. E aqui eu venho lembrar que a autora diz que essa aqui é a única carta que representa uma personagem real que existiu encarnada entre nós, Catherine Repond. Com certeza eu disse o nome dela errado, mas ela foi uma mulher que existiu na Europa e que foi queimada como bruxa feiticeira apenas por ser diferente. Essa é uma memória que vale a pena manter. A recordação que todo bruxo ou bruxa deve ter de que, em última instância, a nossa diferença muitas vezes vai incomodar. E quando ela incomoda, é preciso buscar, discernir se esse incômodo serve aos seus propósitos no momento, bancá-lo e ir contra ele, ou não, se o melhor é deixar, se o melhor é perdoar, seguir em frente. Mas a memória existe e nós nunca vamos nos esquecer. Qual será o custo, em tantas culturas e ao longo da história, de se condenar com tanta veemência aquilo ou aquele que é diferente de nós? Não será só por medo? Medo do diferente, medo da mudança que ele pode trazer? Medo do que pode acontecer se eu me permitir mudar com o que chega e é diferente? Mas será que todo esse medo é o suficiente para que então eu possa condenar e exterminar aquele que não me é igual? Um salve a Catherine Repon e a todas as mulheres, homens não binários, condenados ontem, hoje, amanhã, por serem diferentes. Passamos então à xamã, essa bruxa do tambor, das máscaras, da conexão com a terra e com os animais, a conexão primal com a força de vida dos ciclos da natureza, aquela que canaliza animais, divindades, entidades dentro da floresta. Aqui encontramos a bruxa que reconcilia. E olha, para nós aqui, uma bruxa muito especial, a bruxa brasileira do oráculo. A bruxa reconciliadora sabe que ela vem da escuridão. Ela vem de um passado de mestiçagem forçada, de mistura de culturas com base em muita dor, a colonização. A bruxa reconciliadora viu os maiores desastres. Ela viu os seus serem escravizados, indígenas, negros. Ela viu seus antepassados, colonos vindos de Europa, serem escorraçados daquele território como ciganos, ciganas, como pessoas inferiores. Ela viu seus antepassados brancos virem também como migrantes, pobres, paupérrimos, em busca de uma esperança. Então essa bruxa brasileira sabe que ela nasce e cresce numa terra de dor, com profundas fissuras, porém com um chamado espiritual profundo à conexão entre quem é diferente. E por isso ela opta por reconciliar-se com a luz. Ela abandona as sombras e se volta para a luz. Ela, mesmo vendo o seu sofrendo, não vai permitir-se viver apenas para vingar
os seus. Ela não vai permitir que a sua própria alma se torne sombria. Ela não vai permitir que a esperança se vá, mesmo vendo tanta injustiça, falcatrua, indignidade em terras brasileiras. Ela vai se reconciliar com a luz. Ela não carregará apenas a bagagem da busca por vingança por quem quer que seja. Brancos, negros, indígenas, nela todos se misturam e a busca aqui é por conciliar e não por culpados. É a busca por restaurar a capacidade da vida e alegria em pessoas, tenham as cores que tenham. E esse é o seu legado bruxo. O legado bruxo da bruxa brasileira. Dela nós vamos para as bruxas eslavas, as bruxas nórdicas, que contam histórias e assim traçam um fio que conecta os que vêm, os novinhos, e os que já estão indo embora, os mais velhos. Através das histórias contadas, a tradição é passada, o aprendizado com a vida, o fio não se parte, e assim nós nos sentimos parte de algo muito maior, uma linhagem humana, não só de um clã ou outro, mas humana. E lá daquelas terras frias do norte, a gente vem para as terras frias do norte americano, com aquela que é a curadora, aquela bruxa de origens indígenas, americanas, e que encontra na conexão com os animais daquela fauna, em especial com seu lobo amigo, o caminho para a cura, tanto para si quanto para os seus, reconhecendo que às vezes a cura é conseguir restaurar um estado anterior à doença. E outras vezes a cura é transformar totalmente o estado das coisas, porque ele já não se sustenta. Passamos aqui a bruxa trabalhadora, incansável trabalhadora das terras da Bósnia, do leste europeu, que com as suas tatuagens indica que conhece curas muito antigas e, ainda que não tenha podido estudar, ela aprende dia a dia com a natureza. Ela nos lembra muitos anos, séculos e eras atrás, a presença daquela primeira, lembra dela? Aquela que ouve, aquela que percebe o ambiente e aprende com ele seus ciclos. É daí que vem o seu conhecimento, trabalhadora. Essa bruxa tão tradicional, tão parecida com as bruxas dos contos de fadas que nós herdamos aqui, né, e que vem lá da região dela, é uma trabalhadora incansável e ainda que pareça meio brava e ranzinza, sabe como ninguém criar ungüentos de cura e ter um pé no chão bem pragmático para lidar com a vida como ela é e não como ela queria que fosse. Agora tem gente aqui que gosta muito de olhar para a vida como queria que fosse. A grande exploradora não vai deixar de procurar um lugar melhor, um lugar mais adequado à sua visão de mundo, relações mais próximas do seu ideal. Ela calça sua bota, ela estuda culturas, antropologia, as etnias distintas, coloca a mochila nas costas e vai desbravar o mundo. Ela quer conhecer, ela quer ver, ela quer, de alguma forma, compreender melhor a grande mãe natureza, a nossa grande deusa, através do olhar de cada pessoa com que ela cruza na estrada, mas com um olhar analítico, né? Tão diferente lá da nossa peregrina. Essa é uma estudiosa, ela busca, com metodologia científica das humanas, compreender os aspectos que nos compõem, que nos separam, que nos aproximam enquanto espécie humana, mas que também nos dividem, né, em formas de adaptar-se diferentes a cada cenário do mundo. Esse é o entendimento da exploradora, é a magia dela. Ela sabe traçar um caldeirão de informações sobre o ser humano, em que cada elemento
elemento, cada ingrediente é um pedacinho do que ela pôde ver na sua exploração. Mas talvez você prefira, algum dia, se sentar lá com a eremita, lá na caverna dela, próxima ao Japão, às tribos Ainu do Oriente, e descobrir que às vezes não há muito o que buscar, não. Pelo menos não fora de nós. A eremita e sua raposa na caverna entendem que muitas vezes a grande sabedoria está em olhar para dentro e juntar as peças de tudo que já foi aprendido, tudo que já foi vivido. Afinal, será tão maior assim a experiência de visitar os Apalaches do que a pequena experiência de ver se romper uma tigela e ter que decidir se você vai colar ela ou não? Não haverá tanto aprendizado aqui também? Nas pequenas coisas cotidianas que um eremita se permite perceber? Bom, e como nós encontramos lá no Brasil a bruxa conciliadora, reconciliadora, aqui entre os negros, as negras, os povos de culturas mestiças e sangues misturados lá do norte da América, é dali que brotam dos pântanos da América do Norte, dos pântanos da Louisiana, essa vidente, aquela que faz valer a sua visão. Essa aqui quer fazer justiça. Uma bruxa do voodoo de New Orleans, quem sabe, é aquela que se rebela, é aquela que faz valer a sua visão e que tem visões do futuro que ela quer alcançar, de maior igualdade racial, de maior igualdade de direitos para as mulheres. Ela se posiciona bela, de pele morena, fruto das misturas culturais, étnicas, místicas. Feito isso, a gente vai lá para o mar da Sardenha, o mar Mediterrâneo, para que a gente se encontre com a bruxa Tecelã. A bruxa Tecelã aprendeu com suas ancestrais a buscar no mar os fios da seda que compõem a sua arte mais bem realizada. Ela é aquela que nos chama para tecer os nossos sonhos e buscar na natureza, na vida, os elementos reais de que a gente precisa dispor para torná-los realidade. Se a gente não faz isso, a Tecelã adverte que podemos ficar para sempre sonhando, né? E sem nunca considerar que é possível realizar esses sonhos. Mas talvez nesse momento você não esteja tão preocupada em tecer sonhos e criá-los. Talvez você queira preservar aquilo que já tem, aquilo que já vive, ampliar aquilo que já existe na sua vida. E aqui você se encontra com a bruxa preservadora, aquela que trabalha no museu e que acha mais bonito um livro cheio de marcas de quem leu, uma peça, um móvel que tem ali contada a sua história através dos rasgos, através das marcas de mão. E é nisso tudo que ela reconta a história. A magia dos objetos antigos que só de serem tocados revelam quem tocou, como, que história foi vivida por esse objeto. Essa é a bruxa preservadora. Ela guarda as mãos sensíveis dentro da luva porque ela sabe que tudo que ela toca conta uma história para ela. É uma chave para o desenrolar de uma situação, para uma compreensão maior da história. E bem longe dos objetos criados pelas mãos humanas e que contam histórias, está a nossa bruxa sem limites. A bruxa que não conhece limites é a bruxa das florestas da América do Sul. Ela representa aqui um dos muitos povos que hoje a gente chama de povos incas, né? Essa é uma bruxa
que não tem limites. A experiência dela não tem limite entre o que é humano, o que é vivo e o que é sutil, o que é morto. Ela caminha aqui pelas brumas da floresta amazônica e do nada ela está no país dos planos superiores, do plano das almas, o plano dos espíritos da floresta. Sem nem ter percebido, ela cruza o véu entre a vida e a morte. Para ela é tudo a mesma coisa, é um mundo só, não há limites. Ela não construiu a separação, ela diz, que muitas civilizações ao longo do mundo construíram, essa separação clara entre o que é civilização e o que é natureza, o que é humano e o que é para além do humano. Para ela é uma coisa só. E por isso ela trota mundos, trota sonhos, vai de um ao outro, sem ser limitada por ninguém. Da África vem a nossa bruxa companheira. Ela sabe que a companhia, o grupo, a capacidade de funcionar não só sozinho, mas com alguém, com um amigo, com uma companhia, é o que de fato nos amplia, é o que nos dá poder. Apesar de assim silenciosa, um bocado desconfiada, ela mostra na própria pele a presença do branco e do negro. Ela sabe que o encontro, o compartilhar de relações, precisa ser tão verdadeiro e íntegro para ser real, poderoso, amoroso, que você chega a sentir que o outro é parte da sua própria pele, sabe? Isso é amizade verdadeira. E é essa a grande lição que ela traz para nós das florestas do sul de África. Quase no fim da jornada, a gente encontra lá nas montanhas Apalaches a confortadora. Aquela que dá conforto, carinho, casa aconchegante, um bom chá de ervas, uma manta quentinha, nos momentos da vida em que a gente se sente muito só, sem apoio, ou, no mínimo, amedrontada pelas incertezas, pelas intempéries, as inseguranças do mundo. Que tal então passar uma noite bem aconchegante na tenda da bruxa confortadora? Aquela que sabe que depois de uma boa noite de sono, depois de um bom alimento, a gente pensa melhor, a gente tem mais insights, clareza do caminho a seguir. Muitas vezes a confusão e a falta de respostas vem de cansaço, puro e simples. A necessidade de ter que resolver tudo sozinho o tempo todo. Coloque as suas necessidades na mão da confortadora e a magia dela é transmutar tudo isso em descanso, em sossego, em conforto. E na balança, no oposto do caminho para complementar a experiência da confortadora e para ultrapassá-la, né? A gente vê essa querida bruxa que caminha naquela sensação de fim de tarde, na chegada das tempestades. Essa é a criança do crepúsculo. Ela caminha nos cemitérios, recolhendo ossos e assim fazendo o seu artefato musical que ressoa os sons daquilo que já se foi. Um som que pode ser um pouco melancólico, nostálgico, mas que traz informações muito sábias, se a gente tiver ouvidos para ouvir, se a gente conseguir suportar essa melancolia e solidão do caminhar num cemitério no fim de tarde. É dali que ela tira suas histórias. Essa bruxa polinésia, lá do Pacífico. E as suas histórias de quietude, de silêncio, trazem a permanência de uma memória que não aprisiona, mas liberta. Todas essas bruxas incríveis formam o compêndium da Natassa e são regidas pela grande deusa de todas elas. Aqui, a deusa das encruzilhadas, nossa querida Hécate dos Três Caminhos, a deusa das bruxas, guardiã de quem está no meio do caminho entre a natureza e a civilização. Eu espero que tenha sido um passeio
muito, muito sensível e útil para você. E que tenha sido possível, sabe, reconhecer quão diversas são as bruxas. E como a gente pode a cada momento se afeiçoar a uma delas e se reconhecer em uma delas na nossa jornada. Agora, vamos passar a segunda etapa, que é a análise da nossa linguagem. Então, essas são as bruxas com as quais a gente quer se comunicar, as vozes que vão conversar com a gente no oráculo. Que tipo de bruxa é você? Agora vamos ver qual é o alfabeto que elas vão usar para isso, qual é a linguagem das bruxas, através dessas que são cartas que mostram símbolos muito importantes para a experiência da bruxaria, da conexão espiritual com a natureza. Em muitos lugares, mas sempre a partir da perspectiva aqui da Natasha, né? Então, tem uma visão muito europeia que a gente precisa sempre marcar para não me esquecer que há outras formas de ser bruxa em outros lugares do mundo. Ela tentou abarcar muitas, né? Trazendo experiências das Américas, de África, da Ásia, do Oriente também, mas menos, né? Com base na experiência da moça. Então vamos lá, vamos conhecer a nossa linguagem agora. Vamos lá então, esse aqui é o nosso alfabeto, né? Vamos ver quais são os símbolos relacionados à experiência da bruxa e que vão compor aqui nossa trajetória, ó. Primeiro, o familiar, o animal da bruxa, né? E claro que um dos motivos por que eu comprei é porque o animal familiar da bruxa, né? Esse espírito animal que acompanha todos e todas nós, tá representado aqui pela coruja, né? Que é meu animal familiar, então fiquei muito feliz. Mas aqui animais familiares, as amizades, né? Essa é a carta das amizades e dos animais familiares, as almas afins. Aqui a gente tem o sprout, que é esse cogumelo, esse nascer, né? Eu acho que é o movimento do nascer do cogumelo de matéria orgânica morta, né? De matéria de uma vida que se foi. Então, de uma vida que se foi, explode, nasce aqui uma nova vida. A morte e o renascimento, a relação com a morte. Isso é muito, muito importante para a bruxa, né? Aquela que se relaciona com os ciclos da natureza. Uma das formas mais fáceis de identificar um bruxo, bruxa ou xamã, pessoal, é a forma como essa pessoa se relaciona com a morte. Em geral, são pessoas que entendem que ela é parte do ciclo, né? Então tem um pouco mais de traquejo, de domínio numa situação envolvendo ela. Bom, aqui a gente tem o ato de podar, né? Muitas vezes a gente precisa podar uma planta para que ela se torne mais forte. Há um momento exato para isso. Podar não significa ceifar, né? Matar, muito pelo contrário. É um movimento de vida. Às vezes a gente precisa cortar para dar vida, né? Toda mãe que já teve que dizer não, cortar as asinhas de um filho, de uma filha, sabe do que eu estou falando, né? Pelo bem, pelo bom crescimento desse filho ou filha. Outro símbolo da nossa linguagem é a luz da candeia, a luz da vela. A luz que representa também aquela capacidade de esclarecer, sabe? De trazer luz, de trazer consciência para uma situação. Não só, né? Além da capacidade de trazer consciência, é também a capacidade de dar o foco para uma questão, para uma situação, em detrimento da outra, né? Quando eu coloco a minha vela focada para um lado de uma situação, eu também estou direcionando o olhar das pessoas, né? E o meu olhar para aquele, e deixando todo o resto na escuridão. Então, ter a luz é também exercer poder sobre o que vai ser visto e como, né? Aqui a gente tem aquelas pedras, alguns dos monumentos mais antigos, né, da história da humanidade. Assim, as culturas mais antigas praticavam isso, que é conhecido como menhir. Essa pedra posicionada, né, de forma a expressar ali através de desenhos, ou não, através só da postura dela, do lugar dela, um indivíduo, né, a presença humana naquele local. Passou um humano ali. Temos um menhir, temos uma pedra de pé. E até das pedras de pé aos círculos inteiros, né, com pedras de pé.
E aí a gente tem toda uma sabedoria por trás dessa prática. Aqui nós temos o degelo, aquele momento que também é representado pelo casulo, né? O momento do fim do período de adormecimento, de estagnação, mas necessário, né, para uma transformação que se anuncia ali com a ideia do casulo. Temos aqui o fuso, a ferramenta mágica, né, da bruxa, da mulher antiga, no sentido de fiar, tecer, transformar os fios em peças inteiras, né, de roupas que podiam aquecer uma cultura, uma sociedade, uma família inteira. Então, a capacidade transformadora, né, ao mesmo tempo a capacidade arguta, né, afiada de lidar com uma situação, a autoridade para saber o como, né, como fiar para construir um manto. Então, o domínio da técnica também é representado pelo fio. Agora, a foice, né, diferente lá da nossa tesoura de poda, a foice ela corta, ela ceifa mesmo, ela mata, né, para dar origem a algo novo. Então, ela mata o trigo para que ele possa ser tornado pão. Né? Então, aqui temos um exemplo claro, né, da relação da bruxa com a morte como algo natural. Não quer dizer desejável, tá, pessoal? Não quer dizer que a bruxa deseja a morte, lógico que não. Mas ela entende a sua função em vários lugares, né, em várias expressões dela na natureza, ela percebe o sentido que faz. Muitas vezes, ter que finalizar um ciclo, né, exatamente para que outro possa ser parido, outro possa nascer. Aqui temos o bastão, o amigo da peregrina, o amigo da exploradora, é a base em que a gente se apoia para caminhar, né? Um símbolo de sabedoria, da nossa bagagem, de tudo aquilo que a gente aprendeu, ou mesmo de um ombro amigo, né? O símbolo da amizade, do companheirismo, de alguém ali que ajuda a gente a ter estabilidade e apoio para construir algo, para chegar onde a gente quer chegar. O descanso, olha que delícia esse chazinho aqui sobre um livro de estudos, na natureza. O descanso bem introspectivo, né? Típico da bruxa, do bruxo mesmo, pessoa mais ensimesmada, tirando um tempo para si. Ah, Elisa, só introvertidos e introvertidas são bruxos? Claro que não, mas em geral a gente aprecia pelo menos um momento do dia, um momento de solidão, de encontro com a gente, porque aí, né, nesse plano invisível para os outros, a gente quando fala em planos invisíveis só pensa em mortos, né, em espíritos, divindades, entidades. Você já parou para pensar que é também plano invisível para as outras pessoas o seu lugar de silêncio? A sua mente, aquilo que você está pensando, né? Coração do outro é a terra que ninguém pisa, né? A mente do outro a gente nunca sabe o que tem. Esse também é um plano invisível e é nesse lugar, né, de introspecção, de encontro consigo que a magia, a grande bruxaria acontece. Mas isso é um assunto bem aprofundado, digno de iniciados aí, a gente pode ter esse papo mais para frente. Mas me digam aí nos comentários se faz sentido para vocês, viu? Eu adoro quando vocês comentam. Aqui nós temos o equilíbrio, a temperança, né, representada aqui pelo veneno e o remédio. A gente sabe que é o equilíbrio perfeito da substância com aquela situação que diz se ela vai ser um veneno ou um remédio, né? Então aqui o equilíbrio necessário, aquele ponto exato, a quantidade exata para o momento. É isso que define se é veneno ou remédio. A cornucópia, quem está aí no Oráculo das Bruxas há um tempo sabe que eu já indiquei como fazer uma cornucópia para algumas pessoas que escolheram uma leitura específica, e aqui está ela, representada, esse símbolo de abundância, da capacidade. Esse é um símbolo, pessoal, que ele é ao mesmo tempo masculino e feminino, tá? Ele é fálico, mas também ele é essa vulva doadora de vida, né? De benesses, de frutas, de prosperidade, doador de vida. Muito bom. Temos a montanha, um símbolo importantíssimo para quem cultua a sua espiritualidade na relação com a natureza, né? A montanha, desde a origem dos primeiros humanos, ela é um símbolo do obstáculo, da dificuldade, né? Se você precisa passar de um lugar a outro, ela é aquele grande desafio no meio do caminho, né? Então, o desafio, a dificuldade, a jornada, a necessidade de planejamento para conseguir superar.
Tudo isso é representado pela montanha. E aqui com a abelha querida, querida trabalhadora, aquela que consegue não só trabalhar bem, como trabalhar em comunidade, né? Em harmonia com sua equipe, seu time, sua família. Assertividade, encontra o pólen onde ele tem que estar. E assim, espalha a vida, né? Não sei se vocês sabem aí, mas um dos grandes perigos aí das mudanças climáticas é o desaparecimento das abelhas. E se as abelhas desaparecerem, eu sinto informar vocês que a gente vai ter um problemão, tá? Elas são muito importantes. As tempestades, aquele momento de tempestade em que o tempo fecha, tudo muda, os pássaros param de cantar e a gente precisa lidar aí com as adversidades, né? O imprevisto. As tempestades. Temos a carta da oferenda, a oferta, a oferenda. Ofertar o que a gente tem para um parceirinho, como um passarinho que a gente oferece alpiste, né? Sementes. A ideia de oferendar à natureza, a um elemental, a uma divindade ou entidade, aquilo que é útil para ele ou ela. Né? Eu brinco às vezes que para oferendar a deusa terra, né, muitas vezes, ou as plantas, os elementais das plantas, muitas vezes é muito mais agradável e útil para eles uma oferenda de água do que de uma bebida destilada cara, né? Afinal, é um alimento mais puro para eles, a água. É só para vocês verem aí que às vezes a gente oferenda para os elementais e para as entidades aquilo que a gente valoriza, né? E não exatamente aquilo que é bom para eles, que eles valorizariam. Um pouquinho de alteridade, né? Olhar para o outro. Temos as ruínas do passado, as ruínas que mostram para nós que a natureza se sobrepõe com o tempo, né? O ser humano pode até dominar por um tempo, construir grandes castelos e edifícios, mas quem já viu aí uma cidade abandonada, seja pelo motivo que for, sabe que a natureza é muito mais poderosa, né? E permanente. Muita gente aí tem medo do mundo acabar, e eu sempre brinco e digo, olha, o mundo dos humanos, né, as condições para os humanos viverem no planeta podem até acabar, mas a natureza, o mundo, muito mais poderoso, né, e permanente nos seus ciclos, porque sabe mudar, né, porque sabe viver os ciclos, por isso que permanece. Aqui a gente tem a lebre é um símbolo muito importante, principalmente para as bruxas do norte, né, da Europa, a ideia da fertilidade, da agilidade, da atenção aos detalhes. A lebre é um símbolo muito de alegria, muito, muito importante para eles. Aqui temos a cabra, né, o bode, na verdade, que representa para nós esse animal de chifres enormes, né, uma conexão com o masculino, com a virilidade, com a persistência e resiliência ao lidar com os desafios práticos da vida. A concha. A concha e sua pérola. Os poderes do mar, né? A concha como um símbolo de fricções, dificuldades que chegam na nossa vida e que a gente vai rodeando, transformando ali em algo belo que a gente constrói pra gente. Para quem não sabe, é mais ou menos assim, né? Eu contei de um jeito metafórico, mas é mais ou menos assim que as pérolas são formadas, né? Uma areinha que entra lá na concha irrita a mucosa dela e ela começa a formar essa coisa tão linda ao redor. Então a ideia, né, de superar dificuldades construindo algo bonito. Vindo daí é uma das possibilidades de interpretação da concha. Temos a romã, o desejo, o poder do submundo de Perséfone, mas também a sexualidade, o chakra raiz, a fertilidade. Olha quantas sementes! Esse vermelho profundo que nos absorve, tão lindo, sanguíneo. A romã é um símbolo antigo de desejo, de vontade, capacidade de direcionar nossa vontade. E as raízes, um símbolo importantíssimo, né, para nós bruxos e bruxas. As raízes falam da nutrição que vem, tudo que é bonito e belo aqui na superfície, lá na escuridão é nutrido por algo, né? Então, para eu ser linda e bela aqui conversando com vocês, lá nas minhas raízes, escondidinho de vocês, tem uns momentos não tão bonitos de estudo, de erro, de ter que reconstruir, reformular uma fala,
a nutrição que vem da ancestralidade, né? Tá escondidinho em cada palavra minha, as falas dos meus avós, dos que vieram antes e me ensinaram, professores e mestres, livros que li, tudo isso está escondidinho para a árvore florida aqui da minha comunicação aparente poder existir, né? As raízes. Temos as guirlandas. A guirlanda é um dos enfeites mais antigos que a humanidade é capaz de fazer, né? A gente vai lá, pega umas plantas, umas flores e cria ali um círculo, um halo festivo, né? A gente se relacionando com a natureza de um jeito harmônico, prazeroso, belo. A guirlanda anuncia festas, boas notícias. Não à toa ficou aqui como um símbolo do Natal até hoje, né? De festa, de festividade. Renovação da natureza é o significado original. Mas aqui com esse arbusto espinhoso, o que a gente vê é o oposto, né? Enquanto as plantas, a relação com a natureza pode ser harmônica, né, e fofinha, bela, trazer alegria para nós, ela também pode, por que não, ser dolorosa, né? É preciso respeitar a natureza, olha, pisar leve nela, como essa libélula, respeitá-la, porque ela também pode nos machucar. Eu gosto sempre de lembrar isso, né? A mãe natureza, ela não é a natureza da Disney. Ela é a natureza mesmo, né? Existe o caçador, existe a caça, existe a vida e a morte, o machucado. Ela nos precede, né? Ela é um mistério que existia antes da gente existir. É preciso se aproximar dela com cuidado para não se machucar, tá? Isso eu digo sobre todas as bruxarias, magias, relação com planos sutis, é preciso se aproximar com cuidado, com leveza, pisa leve onde você não conhece, não chega querendo já ter domínio, né? Digo isso especialmente para bruxos, bruxas, magos, médiuns de terreiro que já estão aí, eu sei exatamente se o espírito que chega é bom ou ruim, né? Ou se a relação com o espírito e com a divindade está boa ou não, será que sabe mesmo, né? Será que você não é um iniciante, um aprendiz? Será que você não está tateando aí um plano que não é o seu plano de origem? Afinal, você está aqui, né? O seu plano de origem nesse momento é o plano material. Então, atenção aí, perigos. O outono, com a sua lição para nós de transição, né, da vida para a morte, do período mais florido, belo e alegre do ano para o período de maior recolhimento, introversão e culto aos mortos. O outono ensina a gente a envelhecer, né? Todos e todas nós estamos envelhecendo a cada momento. E isso é parte da natureza. Fingir que isso não existe, negar isso com estéticas e tudo mais, talvez não seja o melhor caminho. Um bruxo, uma bruxa sabe bem disso. Isso é parte da nossa linguagem, né? Temos também o caldeirão, já estamos acabando. O caldeirão é o lugar em que todos os elementos se misturam, né? A gente vai vê-lo lá no laboratório da alquimista, lá na cozinha da bruxa verde. A gente vai vê-lo também lá na fogueira das bruxas selvagens do período mais antigo. O caldeirão, então, diz que é possível transformar, né, o mundo, nossa relação com as coisas, se nutrir através da nossa habilidade para misturar elementos, ingredientes, organizá-los, né, fazê-los se relacionar e criar algo novo a partir deles, como uma bela sopa. Essa carta é maravilhosa para mim, ela fala do juramento, o poder do juramento, né? Não sei se vocês sabem, mas o ato de cortar o cabelo, você cultivou um cabelo e você cortar o seu cabelo, você tirar um fio do bigode para selar um contrato, né? O juramento, isso tudo tem a mesma origem, tá? É isso que eu quero dizer. O juramento, a relação dele com o cabelo tem a ver com você conseguir colocar em risco, né, em jogo ali na relação com o outro, ao prometer algo, o cabelo, né? Que é algo que a gente cultiva, que cuida. Então, a ideia do juramento aqui de cortar a própria trança é ser capaz de honrar aquilo que você prometeu fazer, né? E isso aqui a gente mede através dos símbolos do punhal e da trança, do fio de cabelo, fio de bigode, varia. Temos o espelho da bruxa. O espelho da bruxa ele é ao mesmo tempo um espelho, um artefato humano, mas é também uma superfície da água, tá vendo? As ondas ali circulares. Então, a magia de olhar para si, ser capaz de se analisar, se observar,
ela é inerente, né, à bruxaria, à magia. Talvez seja uma das primeiras, das mais antigas formas de magia. A gente ser capaz de rever nossos atos, né? Os outros animais estão aí agindo, vivendo. A gente não tem notícia de que eles são capazes de, opa, peraí, será que daquele jeito foi o melhor jeito de agir? Será que eu estou sendo bem vista, né? Será que é a melhor forma mesmo de ser? Se analisar, se observar, ser capaz de observar a si mesmo e traçar estratégias a partir dessa observação. É o símbolo do espelho aqui. Estamos chegando ao fim com a carta dos dentes. Uau, às vezes a vida é dura. Às vezes a gente precisa mastigar uma situação dura, né? Lidar com... Os dentes são um símbolo muito, muito variado para a bruxa, mas principalmente aqui eu vou destacar a ideia de que é a nossa capacidade de lidar com o mundo, né? E de que o mundo lide com a gente, né? Ser mastigado pelo mundo pode ser passar por uma situação muito difícil, né? Em que você é torturado ou reduzido a cinzas por alguma situação difícil que passa. Mas às vezes é a gente que faz isso com outras pessoas, né? Então o dente, ele fala dessas situações de disputa, vida e morte, né? Um come, outro é comido. Como que a gente lida com isso no dia a dia? Sendo parte do todo, claro. E por último, para fechar nossa grande mãe madrinha, a Lua e seus ciclos, é nela, é a partir dela, da observação das formas que ela assume ao longo do seu ciclo, que começa a observação das bruxas, bruxos e xamãs, dos ciclos da natureza. É aqui que termina também, né? A gente olha para o céu no início e olha para o céu no final. Porque a Lua, nossa grande madrinha, enquanto todos os outros planetas estão lá circulares o tempo todo, né, querendo passar para nós a ilusão de que tudo é o mesmo tempo todo, a Lua é esse astro que nos permite perceber as mudanças do tempo, contar os dias, e ela ilumina também para nós, traz a luz do dia para o meio da noite. Então ela é capaz, é a grande lanterna, né, da grande Hecate, que é a alma cósmica do universo, aquela que ilumina a noite, que é a nossa lanterna simbólica, para que a gente possa ver as sombras, seja sombras reais do nosso mundo, seja sombras do nosso inconsciente, seja aquelas almas que caminham pelas sombras agora que já não estão vivas. E é nessa relação com a natureza, com o mundo e com a lua que eu finalizo aqui a nossa jornada por esse lindo compêndio das bruxas. Eu espero que vocês tenham gostado, foi uma jornada longa, por hoje a gente não vai tirar cartas não, tá? O que eu vou fazer? Eu vou tirar só 3, né? Eu não vou tirar uma mensagem das bruxas, mas a gente vai tirar aqui 3 bruxas que querem já começar a relação com a gente. Vamos fazer assim? E você vai aí se conectando, desde o início eu já disse, mas não custa agora relembrar. Vai se conectando com um desses números, número 1, número 2, número 3. Será que é a bruxa 1, a bruxa 2 ou a bruxa 3 que tem uma mensagem hoje para você? Vamos ver, bruxas. Agradecendo muito a presença delas, dos seus arquétipos aqui na nossa leitura, agradecendo muito também às anciãs bruxas, a grande deusa Hecate e a querida artista Natasha, que foi a criadora, quem permitiu que a gente pudesse fazer essa viagem hoje, conhecendo melhor as bruxas ao redor do mundo. Então vamos lá. Qual é a bruxa com quem você se conecta hoje? Aquela que tem uma mensagem especial para você e que talvez diga do tipo de bruxa que você é, tá? Lá nas profundezas, ou então o tipo de bruxa que você precisa ser nesse momento. Elisa, como é que eu vou saber se é o tipo de bruxa que eu sou ou se é o tipo de bruxa que eu devo ser agora? Opa! Pergunta para sua intuição, moço. É aí que reside aí o nosso encontro aqui nas leituras coletivas, né? É como eu sempre digo. Você precisa ativar sua intuição, se conectar com ela cada vez mais, educar-se cada vez mais para escutá-la, para que você seja capaz cada vez mais de ser assertiva aí na interpretação das mensagens coletivas que eu trago. Se quiser uma mensagem mais particular e direcionada para você,
Marca uma leitura particular, tá bom? Então vamos lá. Bruxa 1, Bruxa 2 e Bruxa 3. Muito bem. Bruxa 1, Bruxa 2, Bruxa 3. Reflita, se precisar de mais tempo, pausa o vídeo. Vamos ver qual é aquela que se conecta com você nesse momento. Ou sempre. A bruxa número 1. Olha, temos bruxas eruditas, bruxos eruditos aqui comigo, aqueles que estudam, que têm relações com os grandes impérios europeus, né? Egito, Grécia, Roma. Aquelas sabedorias escritas, a sabedoria dos estudos magísticos, dos grandes compêndios, hermetismo, esoterismo, né? Caminhos esotéricos das escolas iniciáticas de forma geral, estão aqui também. Muito bem. Muito, muito bem mesmo. Escolas esotéricas, rosacrucianismos, martinismos. A bruxa número 2, olha, é a bruxa vidente, a bruxa dos campos irlandeses. Ela, em seu castelo, se conecta com os elementais, tá? As fadas, gnomos, duendes, ela tem a vidência e a sabedoria. Parece até uma bruxa da Sonserina, né? Do Harry Potter. Aqui tem uma raiz celta, né, nesses povos, então aqui quem escolheu essa carta pode ter conexões célticas, de povos bárbaros da terra irlandesa, do país de Gales, né, das ilhas ali britânicas. Muito bom. E por último, se você escolheu a bruxa 3, os xamãs, as xamãs não podiam faltar. Aqui são aqueles e aquelas que se conectam com os animais da natureza, estão lá dentro da floresta, né? E não nos castelos, nem nas grandes bibliotecas antigas. Aqui você está na mata, né? A sua conexão com a bruxaria se dá através dos tambores, das medicinas, das plantas medicinais expansoras de consciência, a conexão com o plano dos mortos e dos espíritos da floresta e a espiritualidade que vem daí. Aqui estão aqueles médiuns de terreiro também, né? A incorporação de espíritos animais, de espíritos vivos mesmo, né? Vivos em outros planos, claro, e muito humanos. Muito bem, muito bem. Bem diferentes aqui, cada um a seu modo, de épocas diferentes. Aqui a gente está falando de vários espaços: América do Norte, Sibéria, América do Sul, África também, muitos espaços. Essa terceira foi bem ampla. Aqui mais Europa, a Central e Mediterrânea, né? E aqui aquela Europa mais do Norte, mais escandinava e irlandesa. Bom, espero que vocês tenham gostado. Por hoje a gente vai ficar por aqui. Esse foi só o nosso primeiro, a estreia, né, do que tipo de bruxa você, que tipo de bruxa você deve ser no momento. E a gente vai ter vários por aí, sábados, de 15 em 15 dias, a gente vai ter novas leituras com esse lindo oráculo, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa aí nos comentários, foi um vídeo grandão, mas eu quis fazer tudo que eu me comprometi desde o início, deixar a inspiração e a conexão com elas rolar. Então, espero que tenha sido útil para vocês aí no momento de vocês, ok? A gente se vê nos próximos vídeos, meus queridos, minhas queridas. Deixa eu ir lá cuidar dos gatinhos, brincar com eles um pouco. Tchau, tchau!